Você já se deu conta de quantas vezes foi sequestrado por sua própria mente? Não por forças externas, nem por palavras alheias, mas por pensamentos silenciosos que se repetem como ecos intermináveis dentro de você. Pensamentos que surgem de forma quase invisível, mas que têm o poder de moldar seus sentimentos, suas decisões e até sua visão de mundo. O que poucos percebem é que a mente não é um oráculo. Ela não entrega verdades absolutas. Muitas vezes, ela apenas repete memórias, medos e condicionamentos que acumulamos ao longo da vida. E é aí que começa o cativeiro. Não percebemos, mas vivemos trancados dentro de um ciclo de pensamentos automáticos, acreditando que somos aquilo que pensamos, que nossas ideias são fatos, que nosso julgamento é definitivo. E, nessa ilusão, deixamos de viver plenamente. Deixamos de experimentar o agora. Tornamo-nos reféns de narrativas internas que foram escritas por traumas, padrões familiares, críticas passadas e expectativas que nem sabemos de onde vieram. Quando você acredita cegamente nos pensamentos que surgem, sem questioná-los, você deixa de ser o autor da sua própria história e passa a ser apenas o leitor de um roteiro que não escreveu. É curioso pensar que o maior cárcere que enfrentamos talvez não tenha muros nem grades visíveis. Ele se constrói no silêncio, nas madrugadas em que a mente não para, nos momentos em que estamos sozinhos e somos consumidos por dúvidas, comparações e críticas internas. Esse cárcere mental é alimentado todos os dias por pequenas crenças. Eu não sou suficiente, isso nunca vai dar certo. Ninguém me entende. E cada vez que você acredita nessas frases, uma nova corrente é adicionada. Muitas vezes, nossa mente não quer nos machucar, ela quer nos proteger. Mas essa proteção é baseada no medo. Ela quer evitar o desconforto, o risco, o fracasso, e por isso ela nos paralisa com pensamentos que parecem lógicos, mas que são profundamente sabotadores. Você já percebeu como sua mente adora antecipar catástrofes? Como ela insiste em prever rejeições, fracassos, abandonos que sequer aconteceram? Isso tem nome: mente ansiosa, mente traumática, mente condicionada à sobrevivência. E enquanto você não observa esses padrões com presença e consciência, você segue reagindo a eles como se fossem verdades absolutas. Mas aqui está uma verdade profunda. Você não é seus pensamentos. A chave para a libertação está nesse reconhecimento. Essa talvez seja a frase mais libertadora que você pode ouvir, mas também a mais difícil de aceitar. Porque crescemos acreditando que pensar é sinônimo de existir, que quanto mais pensamos, mais controle temos sobre a vida. Mas essa lógica falha diante da complexidade da mente. Pensamentos são apenas vozes que passam. Consciência é o espaço onde elas passam. Você é esse espaço. E quando você aprende a observar seus pensamentos, em vez de se identificar com eles, começa o processo de libertação. É como se, pela primeira vez, você se levantasse dentro da sua própria mente e dissesse: eu vejo você, pensamento, mas eu não sou você. Esse momento é silencioso, mas revolucionário, porque nele você percebe que não precisa seguir cada pensamento que aparece. Você pode simplesmente deixá-lo ir, como uma nuvem que passa pelo céu da sua consciência. A prisão mental começa quando nos apegamos. A libertação começa quando aprendemos a soltar, mas soltar exige coragem, porque há uma estranha zona de conforto em se manter prisioneiro de pensamentos antigos. Mesmo que sejam dolorosos, eles são familiares. E o desconhecido assusta. Quantas vezes você se pegou insistindo em pensamentos negativos só porque não sabia o que viria depois? Como se o sofrimento conhecido fosse mais seguro do que a liberdade incerta.
A mente tem medo de espaços em branco. Ela prefere um pensamento destrutivo a um silêncio fértil. Mas é nesse silêncio que a cura acontece. É quando você se permite não reagir imediatamente, que algo dentro de você começa a se reorganizar. É nesse espaço entre o estímulo e a resposta que sua liberdade nasce. E isso exige prática. Observar sem julgar, sentir sem se perder, pensar sem se identificar. Parece simples, mas é uma revolução interna que muda tudo. Porque nesse processo você deixa de ser escravo da mente e começa a se tornar mestre dela. A mente adora repetir o que é conhecido. Ela vive de padrões. E muitos desses padrões foram criados na infância, quando você ainda não sabia filtrar o que absorvia. Palavras de pais, professores, figuras de autoridade. Tudo isso ficou registrado. E hoje, sem perceber, você pode estar reproduzindo uma voz crítica que nem é sua. Pode ser que você não seja incapaz, só esteja carregando um pensamento antigo que alguém plantou em você. O problema é que quanto mais você alimenta esse pensamento com atenção e emoção, mais ele se fortalece. É como uma trilha no mato. Quanto mais gente passa por ali, mais visível ela fica. Mas você pode criar uma nova trilha. Pode escolher conscientemente nutrir pensamentos diferentes, mais alinhados com quem você quer ser e não com quem disseram que você era. Isso não é negar a dor ou fingir positividade. É tomar as rédeas da própria mente e começar pouco a pouco a educá-la. Educar a mente é uma jornada que exige presença. E presença não é simplesmente estar no agora. É estar inteiro, com atenção e gentileza, diante da sua experiência interna. É ouvir o que sua mente diz, sem se curvar cegamente. É acolher os pensamentos como visitantes e não como donos da casa. Muitos de nós, sem perceber, alimentamos a mente como se ela fosse a única voz confiável. Mas em momentos de crise, ela pode se tornar cruel. Pode repetir medos antigos, amplificar fracassos, distorcer memórias. E se você não estiver consciente, será arrastado por esse turbilhão. A prática é simples, mas poderosa. Quando surgir um pensamento destrutivo, sabe aquele momento em que você percebe que está livre? Não acontece de repente. É como um amanhecer gradual, sutil, mas transformador. E é exatamente isso que acontece quando você começa a se libertar dos padrões mentais que te aprisionaram por tanto tempo. Pense nisso. Quantas vezes você já se pegou preso numa espiral de pensamentos, achando que aquela era a sua única realidade possível? Mas hoje, algo mudou. Você está aqui, respirando conscientemente, começando a entender que existe um espaço entre você e seus pensamentos. E nesse espaço mora sua verdadeira força. É ali que você descobre que pode observar suas emoções sem ser dominado por elas, que pode sentir medo sem se tornar o medo, que pode ter dúvidas sem ser definido por elas. Essa jornada de libertação é como aprender a dançar com sua própria mente. No início, os passos parecem desajeitados. Você tropeça, volta aos velhos padrões. Mas cada vez que você escolhe conscientemente não se identificar com um pensamento limitante, está fortalecendo seu músculo da liberdade interior. E sabe o que é mais bonito? Você não precisa fazer isso sozinho. Existe uma comunidade inteira de pessoas que, assim como você, estão descobrindo seu poder interior. Pessoas que estão aprendendo a transformar suas mentes de prisões em jardins. Por isso, convido você a dar o próximo passo. No link da descrição, você vai encontrar um programa completo que vai te guiar nessa transformação. São ferramentas práticas, exercícios e insights que vão te ajudar a consolidar essa nova forma de ser. Se esse conteúdo ressoou com você, não guarde só para si. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Ative as notificações, inscreva-se no canal e vamos juntos nessa jornada de descoberta e libertação. Porque sua história de transformação pode ser a luz que alguém precisa para começar a sua própria jornada.
Nos vemos no próximo vídeo, com mais ferramentas para expandir sua consciência e fortalecer sua liberdade interior. Até lá, lembre-se, você é muito maior que seus pensamentos. Você é o céu que contém todas as nuvens, sejam elas claras ou escuras. E esse céu é infinito.